O cessar-fogo acabou? O memorando de entendimento morreu? É uma pergunta muito interessante. Para mim, acabou. Eu não quero mais lidar com eles. Eles são escória. Sabe o que é escória? Eles são escória. São pessoas doentes. São liderados por gente doente. E são pessoas cruéis, violentas. E aí está. Essa foi a resposta improvisada do presidente Trump na primeira coletiva de imprensa dele hoje de manhã, em Ankara, durante a cúpula da OTAN. E claro, todo mundo queria saber o que aconteceu na noite passada, quando os Estados Unidos atacaram o Irã. Dá para ver ali, no comunicado do Comando Central dos Estados Unidos, que eles disseram que as forças americanas concluíram uma nova rodada de ataques ofensivos no dia 7 de julho, atingindo mais de 80 alvos com munições de precisão e, enfim, continuaram falando sobre isso. E claro, criticando o lado iraniano por violar o memorando de entendimento, segundo a nossa interpretação. Eles não estavam permitindo um trânsito livre e justo no Estreito de Hormuz. Alguns relatos diziam que eles ainda estavam tentando cobrar taxas, só que usando outra terminologia, taxas e encargos de seguro, coisas desse tipo. No fim das contas, isso é verdade. Tem um fundo de verdade aí. Definitivamente não era algo livre, justo e sem restrições. Havia sim algumas restrições claras. E não era só uma questão de que no 61º dia depois da assinatura do memorando de entendimento, o Irã voltaria a cobrar as taxas de que vinha falando com Omã, ou entre eles mesmos, e que passariam a controlar isso daqui para frente. Esse era um dos grandes pontos de impasse, e era justamente o que a gente estava tentando tirar da negociação. Mas isso já estava acontecendo naquele momento. Então é verdade que eles estavam dificultando o tráfego. E quando o tráfego não obedeceu ao que foi determinado, claro, tudo isso começou porque ontem o Irã atacou 2 navios na parte de Omã. Existem 2 rotas, uma ao sul, que acompanha a costa de Omã, e outra ao norte, que é aprovada pelo lado iraniano, já verificada como livre de minas e considerada segura. Quando os navios tentaram forçar a passagem, depois de terem sido avisados pelo lado iraniano, aparentemente receberam pelo menos 2 avisos. Os navios, que eram cargueiros civis, ignoraram os demais alertas e seguiram em frente. A Guarda Revolucionária Iraniana atacou. Isso, como dá para imaginar, não foi nada bem recebido em Washington. E o presidente Trump ficou realmente irritado com isso. Então, a primeira coisa que o Departamento do Tesouro fez foi revogar a suspensão temporária das sanções de energia que já estavam impostas ao Irã há muito tempo. Eles retiraram essa suspensão. E naquele momento, isso foi ontem à tarde, a declaração vinda dos Estados Unidos, do governo, foi: nós suspendemos isso. Então agora eles não têm mais essa autorização para retirar as sanções do setor de energia. Disseram que levariam uns 10 dias para desfazer tudo e por aí vai. Mas que as negociações continuariam. Foi o que disseram na hora. Depois, claro, isso é uma coisa do Tesouro. Mais tarde, o Departamento de Defesa, ou melhor, o setor militar, entrou em ação junto com o Comando Central, como você acabou de ver. Você está vendo nas imagens o que a gente atingiu do lado iraniano. A gente tem muitos detalhes sobre isso também. Continuaram atingindo torres de comunicação e aparentemente também houve ataques a instalações portuárias em Bandar Abbas e em mais alguns lugares. E você viu, foram 80 alvos atingidos. Depois, o presidente Trump chegou a se gabar, dizendo que foram 20-1. Como é que foi mesmo? Então não foi olho por olho, nem nas palavras do próprio Trump. Foi um ataque de 20-1, como quem diz: tá bom, agora a gente vai aumentar a dor aqui. E aí, nem precisa perguntar o que vem depois. Você sabe que os iranianos, claro, não vão ficar de braços cruzados diante disso. A gente não tem nenhum vídeo sobre o que aconteceu. Na verdade, não temos nenhuma confirmação do que foi atingido. O lado iraniano disse, hoje de manhã, faz mais ou menos 1 hora, eu acho, que a resposta inicial da Guarda Revolucionária foi atacar 85 instalações militares dos Estados Unidos.
As forças navais e aeroespaciais da Guarda Revolucionária, numa operação conjunta com mísseis e drones, atingiram 85 alvos americanos no Porto Salman, a quinta frota dos Estados Unidos, no Bahrein, e a base aérea de Al Salem, no Kuwait. Depois disso, a Al Jazeera também informou esse mesmo número de 85, porque foi o que a Guarda Revolucionária divulgou. Eles disseram que atacaram a base Al Salem, no Kuwait, e também o quartel-general em Salman Port. O exército iraniano também derrubou um drone MQ-9. A Guarda informou isso, mas um porta-voz militar dos Estados Unidos não quis comentar. Então, pelo menos por enquanto, mesmo com o sol já nascendo na região e o Irã afirmando ter atacado 85 alvos, a gente ainda não tem nenhuma evidência visual disso. Não sabemos o que foi atingido, se é que algo foi atingido. A única coisa que temos é que o lado kuwaitiano confirmou que também foi atacado com vários mísseis e drones, mas disse que conseguiu derrubar todos. Olha, como você sabe, eu sou cético em relação a qualquer um, hoje em dia, especialmente nessa região, que diga que tudo foi derrubado. A gente já mostrou a análise tecnológica do professor Ted Postol, que indica que é praticamente impossível isso ter acontecido, a menos que fosse algum tipo de tecnologia muito antiga ou drones bem lentos. E eles usaram o que havia de melhor. Acho que até dá para considerar essa possibilidade agora. Mas essa história de que derrubaram todos os mísseis é meio duvidosa. E na verdade a gente nem sabe. Pode ser que o Irã nem tenha disparado mísseis contra o Kuwait, então não teria dano nenhum para mostrar, porque não foi atacado. Eu realmente não sei. O problema é que não dá para acreditar em ninguém. Você não pode levar ninguém ao pé da letra. Eu não acredito em uma palavra do que a Guarda Revolucionária Iraniana diz. Infelizmente, também não posso acreditar cegamente no que o Comando Central dos Estados Unidos fala, porque já ficou provado que muita coisa era mentira. Então, tudo que a gente pode fazer é o que o Gary está mostrando aí. Quando tivermos provas concretas, a gente repassa. Enquanto isso, a gente diz o que cada lado está relatando. Mas até termos evidências visuais, não dá para confirmar nem negar nada. Agora, vamos ao que realmente importa aqui. O que isso significa para o processo de paz? Agora, eu recomendo que você volte e assista ao programa do Chris Martinson que a gente fez no começo dessa semana, quando ele participou com a gente. Ele falou sobre um problema de curto prazo que está chegando no nosso setor de energia. Toda a questão do Estreito de Hormuz, até a tarde de ontem, estava operando em mais ou menos 30-33% da capacidade. Só cerca de 1/3 do petróleo estava passando por ali. Tem vários motivos para isso. Parte é porque o Irã estava desacelerando o processo de aprovação. Mas outro problema é simplesmente o número físico de petroleiros. O petróleo que está parado tentando voltar a circular, religar tudo, fazer o sistema fluir, conseguir colocar os navios vazios de volta em operação. Tudo aquilo que a gente vem comentando há bastante tempo. Está começando a se resolver, mas até agora estava em torno de 33%. Ele alertou que se a gente não agir rápido e não ampliar esses 33%, vamos ter que definir um processo de decisão em poucos dias, antes do fim desta semana, considerando o ritmo atual de consumo da reserva estratégica de petróleo, que é de mais ou menos 800 mil barris por dia. Ou a gente vai ter que parar de exportar isso, deixando de colocar no mercado internacional, ou vai ter que começar a tirar essa quantidade dos estoques de emergência das Forças Armadas. Ou então não fazer nenhuma das duas coisas e simplesmente ver o preço do petróleo subir. Vamos ter que escolher uma dessas opções, porque isso não dá para disfarçar. Dá para afirmar o que quiser o dia inteiro, soltar posts no Truth Social e tudo mais. Mas o que não dá para fazer é criar oferta de petróleo do nada. Você entende que a atividade econômica depende disso. Ela precisa de energia.
É um requisito básico. Não tem como disfarçar isso. Você não pode criar energia do nada. Não dá para fingir que tem oferta e, ao mesmo tempo, gerar resultado econômico. Então, alguma coisa vai ter que ceder. E isso já seria um problema, porque quando ele fez aquele programa no nosso canal, nada disso tinha acontecido ainda. Agora a situação é outra, como você viu no início. O presidente Trump disse: a gente acha que o cessar-fogo acabou. Então, o que você acha que isso vai causar no Estreito de Hormuz e no fluxo por lá agora? Dica: não vai ser coisa boa. Mas vamos lá, quero entrar um pouco mais nesse assunto, porque o presidente Trump falou muito mais do que só aquele trecho. Ele comentou bastante sobre o que acha que isso significa para o processo de paz daqui para frente. A gente atacou com muita força ontem à noite. Pessoas muito perigosas do Irã. São doentes. Tem alguma coisa errada com eles. A gente disse: vão lá, façam o que tiverem que fazer no funeral. Mas em vez disso, começaram a lançar foguetes contra navios ontem. Então a gente bateu neles com força, com muita força, ontem à noite. Eu diria que foi 20-1, 20 vezes mais duro. E eu disse para eles: toda vez que vocês atacarem, a gente ataca também. E claro, eles jogam sujo, vão atrás de todo mundo, provavelmente até de mim. Eu tô no topo da lista deles há anos. E são um bando de canalhas. É isso mesmo, canalhas. Então a gente não gosta deles. Eu não gosto deles. São pessoas más. E o objetivo é a desnuclearização do Irã. Pois é, quer dizer, o que poderia ser mais claro e mais problemático do que isso? Olha, esse trecho de mais ou menos 1 minuto mostra bem que o presidente Trump ainda está preso a essa mentalidade de que nós somos os pais e eles são as crianças rebeldes. A gente diz o que fazer e eles fazem. Porque, de certa forma, é assim que as coisas têm sido desde, sei lá, 1993. De modo geral, com quase todo mundo com quem a gente lidou. E, especialmente nesse mandato, ele tem tentado tratar todo mundo desse jeito. Rússia, China, Venezuela, a OTAN. De novo, ele fala sobre energia verde, e a gente vai comentar isso no programa dessa tarde, sobre essa questão da OTAN. Tem muita coisa acontecendo ali também. Mas essa mentalidade é basicamente isso. A gente dá as ordens, a gente diz o que os outros devem fazer. Então ele tá meio que vendo isso como se fosse uma bronca. Tipo, tivemos uma criança mal criada aqui, eles são maus, são escória, esse tipo de coisa, e ele vai lá e dá um tapa simbólico. Mas agora, olha só, tem um ponto, na verdade alguns pontos, que eu quero comentar, mas vou começar por um em especial. Ele tá chamando o lado iraniano de mal, de escória, de gente terrível e tudo mais, porque ele diz que é o número 1 na lista deles. Ontem, a gente mostrou para vocês em Teherã, muita gente com faixas oferecendo recompensa pela cabeça dele e tudo isso. Então, claro, isso provavelmente estava passando pela cabeça dele. Mas ele tá tipo: olha, eles vêm atrás de mim há muito tempo, e por isso, porque me atacam, são maus e são escória. Preciso mesmo parar aqui e apontar o óbvio. Do I need to stop here and point out the obvious? This whole funeral. Todo esse processo e esse sistema de funeral que ele disse ter permitido que fizessem de novo com essa coisa de pai e filho dele, é tipo: eu deixei vocês fazerem porque quis, não porque precisava. Eu podia simplesmente não deixar, mas deixei. Eu me rebaixei e permiti que vocês fizessem isso. A razão de existir um funeral é justamente porque a gente fez exatamente o que ele diz que eles estão tentando fazer. A gente assassinou o líder de um país porque não gostava dele. A gente fez isso. E vamos ser diretos aqui, vamos ser honestos. Se a sua posição, senhor presidente, é que o Irã, o povo iraniano, o governo deles, a guarda revolucionária, todo esse conjunto, se todos eles são escória, se são pessoas más, se são bandidos, ou qualquer outro rótulo que o senhor queira usar no dia, porque querem eliminar o líder dos Estados Unidos. Então, o que isso diz sobre nós? Porque foi isso que a gente fez com eles, junto com nossos amigos israelenses. Agora, você vai tentar dizer publicamente que, bom, a gente pode assassinar eles, e tá tudo bem, continuamos morais, corretos, justos e tudo mais. Mas se eles fizerem isso, aí são escória. Não dá para ter esse tipo de 2 pesos e 2 medidas.
Você pode até tentar, pode afirmar o que quiser o dia inteiro, mas isso tem prazo de validade. E olha, foi eficaz. A gente assassinou o principal general deles em 2020, sob o governo Trump, alegando que ele estava fazendo coisas ruins contra os Estados Unidos, seja lá o que for. Mesmo havendo indícios de que, na verdade, ele estava em uma missão diplomática, tentando fazer algo que trouxesse estabilidade para a região. Na época, a gente queria isso junto com o nosso aliado, o Iraque. Era isso que ele estava fazendo em Bagdá, quando foi assassinado. Tudo bem, você pode dizer, não, o Soleimani fez muitas coisas ruins, ele foi responsável por matar americanos. Dá para fazer esse argumento, e há evidências nesse sentido. Mas o que não dá para ignorar é que ele era o general daquele país. E, aliás, para quem quiser fazer esse argumento, é bom ter cuidado, porque se você está dizendo que se o líder de outro exército faz coisas que matam nossos soldados, então precisa entender que o resto do mundo vai pensar, o que vale para um, vale para o outro. E se esse for o padrão que você quer adotar, que porque alguém do exército matou alguns dos seus, você pode ir lá e assassinar o líder, então é isso que você está defendendo. Então, o que você vai fazer, por exemplo, com o comandante do Comando Central e com o nosso chefe do Estado-Maior Conjunto? Porque todas essas pessoas, todos esses iranianos que nós matamos, lembra? A gente entrou em guerra em 2025 e começou essa agora em fevereiro deste ano, alegando falsamente que estávamos seguindo pela via diplomática. E depois lançamos guerras de agressão contra os dois, guerras de escolha. Dá para dizer que nossos líderes agora podem ser julgados pelo mesmo padrão que estamos aplicando aos líderes deles? Vê como é uma situação desconfortável. As pessoas ouvem isso. Tenho certeza de que há muita gente irritada agora, ouvindo o que eu estou dizendo. Mas eu preciso te perguntar, meu amigo, como é que dá para fazer isso? Como é que você consegue, na sua própria cabeça, sustentar duas posições que se contradizem? A ideia de que, só porque somos americanos, só porque temos uma bandeira no peito, ou balançamos o vermelho, o branco e o azul, temos um padrão, um conjunto de regras que todo mundo precisa seguir, e que ninguém mais pode usar essas mesmas regras se isso nos prejudicar. Veja, a humanidade não se importa tanto assim com a nossa bandeira. O que importava era o nosso poder, e era isso que causava medo. Mas até isso tem prazo de validade, e ele está começando a vencer. Estamos ficando sem esse crédito. E agora as pessoas lá fora não estão mais dispostas a agir como crianças, nem a viver com medo de nos desagradar. Então agora sim, temos alguns problemas de verdade. E vamos dar uma olhada em mais alguns deles aqui. Ainda não havia nenhuma confirmação, mas aparentemente fomos atingidos de novo. O lado israelense está dizendo o seguinte: olha, eles estão preparados para qualquer desdobramento no Irã, mas não participaram dessa ação. Tem uma citação interessante logo no começo. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que no momento são os americanos que estão conduzindo as negociações e que foram eles também que agiram no Irã na noite passada. Basicamente dizendo, ei, não foi culpa nossa, a gente não fez nada, então não atirem na gente. Mas o lado iraniano, em alguns comunicados que divulgaram hoje de manhã, está dizendo que pode reagir. Na verdade, teve um ontem à noite que eu até publiquei nas minhas redes sociais, porque era uma declaração de um porta-voz da Guarda Revolucionária Iraniana, dizendo que por causa de tudo isso, eles vão revidar de forma muito, muito mais pesada. E essa declaração foi importante por causa do momento em que saiu, porque veio depois que o Irã já tinha anunciado que tinha atacado todos esses alvos americanos. Eles não falaram, em 85 na época, mas disseram que já tinham revidado, com aquelas notícias de explosões no Bahrein, no Kuwait e em outros lugares. E afirmaram que algo maior estava por vir. Uma das declarações dizia que, a partir de agora, eles não se considerariam mais fora dos limites para atingir setores de energia. Disseram que atacariam a Arábia Saudita, o Catar, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e, se não me engano, o Kuwait também foi citado pelo nome, assim como Israel.
Então, eles afirmaram que pode haver mais ataques. Houve algumas declarações hoje de manhã, depois que o sol já tinha nascido. Então, depois que todos os supostos 85 alvos foram atingidos, eles ainda estão dizendo que vem mais por aí e que vai ter um preço a ser pago por isso. E aqui está um dos maiores problemas nessa história. O presidente Trump está dizendo tudo aquilo que a gente acabou de ouvir. Você viu que eu apresentei um monte de coisas. E, aliás, tem mais alguns pontos que eu quero destacar sobre isso. Ele fala que eles são doentes, sabe? Porque não obedecem a gente e que nós atacamos 20 vezes mais. Mas o Irã já mostrou que aqueles tempos em que a gente podia simplesmente atacá-los e eles se escondiam ou fingiam que nada aconteceu, esses tempos acabaram. Eles não vão fazer isso. E até agora o que eles têm dito é: se vocês nos atacarem, a gente vai atacar de volta, e ainda mais forte. Pelo menos pela declaração deles aqui, eles estão dizendo algo como: olha, até agora, vocês anunciaram pelo Comando Central que atingiram 80 alvos. Nós atingimos 85, então fomos além disso. Mas eles ainda afirmam que talvez venha mais coisa por aí, mesmo antes disso. E a gente precisa se perguntar se o presidente Trump agora está se gabando publicamente, não só do número de alvos, 80, mas de uma proporção de 20-1. Porque lembra, tudo isso começou quando 2 navios foram atingidos pela Guarda Revolucionária do Irã. E aí, ele respondeu com 80 alvos. Então, na verdade, foi mais... Bom, não chegou a ser exatamente 20-1. Mas dá para entender a mentalidade. O que vocês fizerem, nós vamos fazer muito mais. Qual é a expectativa? O que o presidente Trump espera alcançar com isso? Porque se a ideia é assim, você fez isso, então eu vou responder 20-1 para te mostrar que foi uma péssima ideia e vou fazer muito mais do que você fez para te impedir de repetir. Será que é isso mesmo? A gente acha, tem alguma evidência de que o Irã faria isso? Porque é tipo, nossa, eu não sabia disso. Achei que se a gente atingisse 2 navios, eles talvez atacassem 2 alvos nossos e a gente aguentaria isso. Mas 20-1, nossa, isso dá uns 80 alvos. Olha, o problema é que os Estados Unidos não costumam pensar nas consequências. A gente quase nunca faz a pergunta, e depois? Então a gente age. Um líder racional, normal, responsável, diria, ok, o outro lado está fazendo algo que eu não gosto. Quais são as nossas opções aqui? O que a gente pode fazer? Podemos seguir o plano A, B ou C. Se escolhermos o A, qual seria a resposta esperada para isso? E se eles fizerem isso, o que a gente faria em seguida? Você faz esse mesmo raciocínio para cada uma dessas opções. Assim você já teria 2, idealmente 3 ou 4 ações projetadas. Então, se você tomar uma decisão, é provável que eles reajam de determinada forma. E se reagirem assim, isso significa que você provavelmente vai precisar fazer uma contra-ação. E aí, o que eles fariam em resposta a essa contra-ação? E qual seria a sua resposta depois disso? É esse jogo que você faz. É como pensar 3 ou 4 jogadas à frente num jogo de xadrez. Assim você pode dizer, tudo bem, se eles fizerem o que é mais provável em cada uma dessas situações, quanto a gente consegue aguentar? As reações deles em cada uma dessas rodadas vão nos ajudar ou nos prejudicar. É isso que um ator racional faz. E é isso que os Estados Unidos têm feito há muito tempo. Eu posso garantir, posso afirmar pessoalmente, porque servi nas Forças Armadas por quase 21 anos, com 4 missões de combate diferentes. E posso dizer que a gente é literalmente treinado para pensar desse jeito. Eu vi isso de perto, e vi muita interação entre o pessoal militar e os oficiais do governo, especialmente em algumas dessas operações em outros países. Eu sei que a gente pensa desse jeito. Eu já participei de simulações de guerra, já estive envolvido em algumas delas, então eu sei que é assim que a gente agiu no passado. E posso dizer que há indícios de que o Irã faz isso hoje. Mas parece que estamos agindo no impulso, tomando decisões emocionais e jogando ideias no ar para ver o que acontece. Eu realmente não sei o que vai acontecer agora,
e não parece que o presidente tenha pensado muito sobre isso. Então, diante disso, seja lá o que eles realmente atingiram ou contra o que realmente atiraram, o que o presidente Trump vai fazer? Ninguém fez essa pergunta para ele, pelo menos em nenhum dos trechos que eu vi. Porque agora é o seguinte, ele lançou esses 80 alvos. Eles dispararam, sei lá, quantos mísseis realmente lançaram. Tenho certeza de que acertaram alguma coisa, porque houve relatos de explosões. E agora o que ele vai fazer? Vai revidar de novo? Vai responder com outra proporção de 20-1, em cima do que eles fizeram lá? Ou vai simplesmente dizer, tudo bem, o que eles atingiram não foi nada tão grave assim. Eu não sei o que vai ser. E depois, para onde é que isso vai agora? Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Daniel, o Trump acabou de dizer que vai atacar eles de novo e com força, ainda hoje à noite. Ah, então vamos ouvir isso. Então, a gente atacou eles com força ontem à noite. Com muita, muita força. E provavelmente vamos atacar forte de novo hoje à noite. Vou até dar um pequeno aviso. A gente vai bater neles com força hoje à noite. Mas vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Não, eu não estou satisfeito com eles. É como, por exemplo, quando a gente faz uma reunião para falar sobre a desnuclearização do Irã, porque é disso que se trata essa guerra. Não é exatamente uma guerra, é, na verdade, a desnuclearização do Irã. E a gente vai ter uma reunião para falar só disso, porque o meu foco não é mudança de regime. Não é sobre isso. Embora eu ache que acaba sendo uma mudança de regime quando você elimina o primeiro grupo, o segundo grupo, e agora chega no... Acho que talvez isso seja a mudança de regime definitiva. A mudança de regime definitiva. Gary, se você puder mandar esse link pro Joe, acho que ele já tá de prontidão. A gente tem o Joe Kintz, que vai entrar aqui com a gente num instante para conversar por alguns minutos. Consegui que ele participasse porque ele é uma voz muito importante nessa história. Você vai entender por quê. Assim que ele entrar, a gente coloca ele direto no ar. Gary, assim que ele aparecer, já coloca ele direto. A grande pergunta é, para onde estamos indo nessa guerra? Se tivermos um problema no Estreito de Hormuz, e é por isso que estávamos com tanta pressa para conseguir o cessar-fogo em abril, com tanta pressa para fechar o memorando de entendimento, era para que pudéssemos chegar ao fim da guerra, para reabrir o Estreito de Hormuz. Essa era a nossa esperança. Essa era a nossa expectativa. Essa era a nossa necessidade. O que a gente vai fazer agora? Quando você usa a força militar, tem que haver algum tipo de resultado positivo. É óbvio que você não vai usar poder militar se o resultado final não for melhorar a sua posição em relação a como estava antes de usá-lo. Então, sim, vocês têm muito poder militar. Isso ninguém discute. Nem os iranianos, nem os russos, nem os chineses, nem os venezuelanos. Ninguém questiona isso. Mas de que adianta se você aplica força militar letal e destrói um monte de coisas? O Gary mostrou alguns desses vídeos. É bem impressionante. Foram ataques grandes, não foram só uns tiros simbólicos. Quer dizer, alguns desses bombardeios foram bem pesados. Alguns deles. Valeu, Gary. Mas pra quê? O que você realmente vai conseguir se isso fizer o Irã reagir? E agora você está dizendo, eles não estão respondendo agora? Pois é, lá vamos nós. Então eu não sei, talvez eles tenham pensado um pouco sobre isso. Pensaram no que vem a seguir, o governo, e agora estão prontos para atacar o presidente Trump. Vamos ver no que isso vai dar. E eu vejo que o Joe Kent finalmente se juntou a nós aqui. Obrigado por arrumar um tempinho nesse dia tão corrido. A gente realmente agradece, ainda mais com tão pouco aviso. E deixa eu já te colocar direto na conversa. A pergunta que a gente acabou de mostrar há pouco acabou de acontecer. O presidente Trump anunciou que vai haver mais ataques hoje à noite. Então aquela proporção de 20-1 que ele disse que atingimos mais cedo não é suficiente. Ele vai lá e vai puni-los mais um pouco. A gente não viu todo o contexto, então eu não sei exatamente com que objetivo. Mas eu temo, Joe, que seja só mais um, vamos bater neles de novo porque se comportaram mal. Algo assim.
Eu realmente não sei o que ele acha que vai acontecer. O que você acha que vai acontecer se a gente voltar lá hoje à noite e atacar de novo? Olha, eu acho que você já mencionou o ponto mais importante aqui, mas vou reforçar. O motivo pelo qual a gente assinou o memorando de entendimento lá no começo foi basicamente por dois motivos. A campanha militar, embora a gente tenha dito que foi bem sucedida, porque bombardeamos vários alvos, eliminamos alguns líderes, não foi bem sucedido o bastante para nos dar o resultado que queríamos. Além disso, a gente estava correndo contra o tempo por causa das nossas reservas de energia e da pressão econômica que enfrentávamos aqui. Então assinamos o memorando porque não havia uma solução militar e porque a diplomacia tinha meio que estagnado. Então a gente teve que ceder um pouco, e foi isso que o memorando de entendimento fez. Não foi perfeito, mas pelo menos garantiu um cessar-fogo e começou a reabrir o Estreito de Hormuz. Foi por isso que assinamos o memorando. O próprio presidente disse isso quando assinamos. Ontem, 3 coisas muito importantes aconteceram. Houve vários ataques dos iranianos contra diferentes embarcações que estavam passando pelo estreito. E agora tem muita questão técnica envolvida nisso. Claro, os iranianos não deveriam ter atirado em navios no Estreito de Hormuz, não estou justificando isso. Mas a gente devia saber desde o começo que o Irã ia testar os limites do memorando e ia querer mostrar força ali na região do Estreito de Hormuz. Então a gente tinha 2 opções. Ou aceitava aquilo, o que no começo, quando assinamos o memorando de entendimento, dissemos que sim, porque queríamos reabrir o estreito, já que estávamos sob muita pressão econômica. Mas ontem, em resposta, a gente reinstaurou, de forma bem discreta, as sanções sobre o petróleo iraniano. Bloqueamos a isenção que permitia o Irã exportar. Então eles já conseguiram colocar no mercado o equivalente a 1 mês de petróleo. Ou seja, eles se recuperaram. E agora, nós dissemos que íamos reabastecer nossas reservas e o Irã reabasteceu as deles. Na prática, rasgamos o memorando quando voltamos a aplicar as sanções. Os iranianos entenderam isso perfeitamente. E aí, seguimos em frente e realizamos esses ataques ontem à noite. Estamos vendo ataques realmente grandes. Claro, parece dramático. Tenho certeza de que matamos algumas pessoas. Tenho certeza de que destruímos mais coisas também. E parece que estamos atingindo os mesmos alvos de antes. Mas de forma significativa, a gente atingiu, sabe, a ilha de Qashm e a ilha de Karg, que eu acho que não tínhamos atingido desde o cessar-fogo original, lá em abril. Mas para onde isso vai agora? A questão é que a gente assinou o memorando de entendimento porque não havia uma solução militar. E agora simplesmente rasgamos o memorando e voltamos a atacar exatamente os mesmos alvos, sem conseguir o resultado que esperávamos da primeira vez. Então o melhor cenário possível é a gente passar por mais uma rodada de bombardeios, dizer que foi ótimo ter bombardeado e depois esperar conseguir uma posição melhor para negociar. É isso que eu acho que o presidente está pensando agora. Ele pensa algo como: ok, eu não gosto do memorando de entendimento e não gosto do status atual, então vou bombardear de novo e isso vai me colocar numa posição melhor. Mas isso ignora completamente a realidade do que está acontecendo no Irã. Os iranianos, basicamente, desde que essa guerra começou, primeiro, desde que a gente matou o líder supremo e fortaleceu os grupos mais radicais dentro do Irã, eles não têm muito interesse em negociar com a gente. Mas também os iranianos entendem agora, como nunca entenderam antes, o poder do Estreito de Hormuz, o quão pouco eles realmente precisam empregar e se esforçar para ter controle sobre o Estreito de Hormuz. Então o presidente acha que pode meio que redefinir as regras do jogo aqui, mas eu acho que ele não está entendendo, de forma fundamental, as novas regras do jogo. E eu não sinto que haja pessoas suficientes ao redor dele sendo francas. Acho que ele está basicamente recebendo aquilo que a gente já viu muitas vezes. O Pentágono faz isso muito bem. O Pentágono sempre pode oferecer opções militares a um presidente. Esse é literalmente o trabalho deles.
Mas é aí que você precisa de conselheiros mais ponderados para chegar e dizer: sim, senhor, a gente pode fazer isso, mas não vai trazer o resultado que o senhor quer. Essa é a parte principal. Isso vai gerar algo que traz benefício para o país. Você falou sobre, bom, eu mostrei, ou antes de você entrar, eu mostrei o presidente Trump dizendo que acha que o memorando de entendimento acabou. Ele diz que o cessar-fogo acabou. E ele não é o único. Aqui está Mohsen Rezaei, que é o principal assessor militar do líder supremo, o atual Ayatollah Khamenei. Veja o que ele disse depois dos ataques. As negociações começaram, mas está completamente claro que alguém vai se opor a elas. Existem alguns fatores que eu vou te dar a chance de explicar em outras conversas. A minha previsão é que os Estados Unidos cometeram o mesmo erro. Então até eles estão dizendo, basicamente isso morreu. Então você tem líderes dos dois lados dizendo a mesma coisa. E agora onde é que isso nos deixa? O que a gente vai fazer? Se você suspendeu as sanções, ou melhor, deu um alívio nas sanções, e depois voltou a aplicá-las, ainda assim, pelo que eu saiba, não liberaram todo o valor dos ativos congelados, que o presidente Trump disse ontem que não tinham sido liberados. E agora estamos dizendo que as negociações acabaram. Eles estão dizendo que as negociações acabaram. Dá para imaginar que o estreito vai acabar sendo fechado. Deixa eu só destacar uma coisa. Isso é de hoje de manhã. Todos os navios que passaram pelo Estreito de Hormuz hoje seguiram pelo corredor aprovado pelo Irã. Então, mesmo que a gente diga que existe uma rota ao sul, vinda de Omã, que nós criamos e aprovamos, ninguém usou essa rota. O único caminho que continua sendo usado é o aprovado pelos iranianos. Ou seja, eles ainda estão no controle. Então esses 80 ataques não mudaram nada. O que o presidente Trump acha que vai acontecer se tivermos outra rodada de ataques hoje à noite? Quer dizer, eu acho que o Trump acredita que isso vai colocá-lo numa posição melhor, porque a gente pode simplesmente sair batendo de frente com as pessoas e, no fim das contas, aplicar tanta pressão militar que eles acabam cedendo às nossas exigências. Se eu tivesse ali do lado dele hoje, eu diria: olha, senhor, isso ainda não funcionou em nenhum outro lugar, a não ser na Venezuela naquela vez. A Venezuela foi exceção, não a regra. Todas as outras vezes em que tentamos resolver as coisas só pela força, até pode parecer que dá certo no curtíssimo prazo, mas no longo prazo, sempre acaba explodindo na nossa cara. O presidente entendia tudo isso de forma muito clara sobre como é fácil se deixar arrastar para esses atoleiros no Oriente Médio. Mas eu acho que estão dizendo para ele algo como: olha, se a gente atingir mais um certo número de alvos iranianos, eles vão ceder. Só que veja bem, os iranianos têm mostrado uma capacidade impressionante. Eles têm uma produção de drones e mísseis balísticos extremamente resistente. E o povo lá está muito mobilizado. Veja, os israelenses, como eu já disse antes, estavam no comando para nos levar para essa guerra. E os israelenses, estando alguns passos à nossa frente, ao nos convencer a apoiar a morte do líder supremo, basicamente garantiram que, primeiro, a maioria dos moderados não teria muita voz para defender que a gente continuasse negociando com os americanos. Eles não teriam muito poder, mas também sabiam que isso uniria de verdade o povo iraniano em torno do regime. E por causa disso, seria praticamente impossível para a gente se desvincular dessa situação. E eles sabiam, os israelenses sabiam, que além dos iranianos deixarem de querer negociar, eles iriam dobrar a aposta. E isso faria com que nós também tivéssemos que dobrar a aposta. Eles sabiam que o presidente Trump, basicamente, a psicologia dele, e eu nem acho que isso seja algo exclusivo do Trump, é a mesma de qualquer líder. Ninguém quer admitir que levou um golpe e depois teve que recuar. Então agora a gente está preso nesse ciclo.
E o que eu temo que vai acontecer é que o presidente vai acabar tendo que escalar a situação. Ele vai ser pressionado a realmente colocar tropas em campo. Agora, ele provavelmente vai dizer que talvez faça isso depois das eleições de meio de mandato. Os iranianos ouviram ele dizer isso publicamente e por isso vão continuar forçando a mão dele para que ele tenha que agir militarmente mais cedo e não mais tarde. Do jeito deles e não no tempo dele. Mas quanto mais a gente prolonga essa história, é por isso que eu continuo defendendo, olha, é melhor simplesmente sair disso e fazer acordos paralelos. Sim, concordo totalmente com você nisso. Porque toda a região já mudou. Então o melhor que a gente pode fazer é aceitar isso e tentar fechar o melhor acordo possível, de acordo com as novas regras e com a nova ordem do Oriente Médio, em vez de tentar forçar aquela velha estrutura. Porque se a gente entrar numa campanha militar, Deus me livre, com tropas em solo, acho que acabaríamos perdendo muitos soldados americanos à toa. No fim das contas, vamos chegar ao ponto em que vamos nos cansar disso. Vamos sair e acabar negociando com os iranianos de qualquer jeito. Do mesmo jeito que levamos 20 anos para substituir o Talibã pelo próprio Talibã. A gente tirou Saddam Hussein, mas basicamente entregou o Iraque para os iranianos. Essa é a história de como a gente age no Oriente Médio. Eu acho que deveríamos simplesmente poupar sangue e dinheiro agora, sair de lá e fazer acordos paralelos. Olha, se a gente sair, os iranianos não vão ter muito incentivo para manter o Estreito de Hormuz fechado por muito tempo. Eles podem até cobrar pedágios aqui e ali, mas dá para deixar as companhias de petróleo lidarem com isso, incorporarem esse custo. E aí a gente pode usar de longe o incentivo de aliviar as sanções para dizer, olha, parem de cobrar pedágio no Estreito de Hormuz e a gente suspende parte das sanções. Eles precisam disso para exportar o próprio petróleo. De certa forma, a gente já está praticamente fora da região. Ainda queremos manter boas relações com todo mundo. Vamos parar de apoiar Israel nesse nível tão alto. Acho que esse seria um caminho bem mais pragmático e acredito que, no fim das contas, a gente vai chegar lá. Eu só não quero que isso nos custe várias décadas, mais vidas americanas e trilhões de dólares, porque, sinceramente, acho que isso não é sustentável para a gente. E isso vai fracassar. Não há nenhuma possibilidade prática de que o uso da força, nesse caso, faça qualquer coisa além de aumentar o custo do nosso fracasso. Olha, eu sei que nós dois estamos com o tempo meio apertado aqui. Uma das coisas realmente importantes que eu queria te perguntar. Você mencionou a ligação com o Iraque. Hoje no Iraque, em Najaf, havia mais 2 milhões de pessoas depois de enormes multidões, muitos milhões, em Teherã, onde os mártires do líder da Revolução Islâmica, como eles estão dizendo no comunicado de imprensa, o líder supremo que nós assassinamos, mobilizou um número enorme de muçulmanos xiitas no Iraque e no Irã. Nós entramos nisso, Joe, e você acompanhou tudo de perto, quando ainda estava no governo. E tinha muita gente pensando o seguinte, se a gente assassinar o líder supremo, tirar ele do jogo, mais ou menos como fizemos com Maduro, olha, funcionou lá. Se a gente fizer isso aqui, cara, o governo deles vai cair. Agora, você já contou pra gente aqui no programa que havia quem acreditasse nisso, e talvez você mesmo tenha sido um dos que disseram que isso não ia dar certo. Mas eu queria que você descrevesse um pouco como era a situação antes de começarmos esse conflito e antes de tirarmos ele de cena. Como o Ayatollah Ali Khamenei era visto na região, a má reputação que ele tinha com alguns, e como estamos agora, tanto dentro do Irã, com o povo aparentemente apoiando ele como nunca antes, quanto no Iraque, que antes servia de contrapeso contra o Irã. Como é que isso acabou funcionando para a gente? Foi um desastre. Quer dizer, olha, infelizmente o presidente não ouviu a grande maioria da comunidade de inteligência, nem os israelenses. Ele ouviu a propaganda israelense que queria envolvê-lo na guerra. Mas, se você tivesse uma conversa a portas fechadas com os israelenses, só com os profissionais na sala,
e perguntasse algo como: vocês realmente acham que se a gente matar o Ayatollah, o regime inteiro vai desmoronar? Os israelenses com certeza não achavam isso. Ninguém achava, a não ser as pessoas que estavam vendendo para o presidente a ideia de que isso ia ser igual à Venezuela. Não havia nenhuma informação de inteligência que sustentasse isso. Mesmo quando o regime estava no seu ponto mais fraco e menos popular, nunca houve ninguém que, com seriedade e alguma credibilidade, pudesse apresentar qualquer dado de inteligência dizendo que, se tirassem o líder supremo, todo o regime cairia. E a gente sempre soube que haveria em algum grau aquele efeito de união em torno da bandeira. Sempre existiu um debate sobre como o líder supremo era visto como Ayatollah dentro do xiismo, porque diferentes facções do islamismo xiita têm diferentes fontes de emulação. É algo bem confuso. A maioria dos iraquianos segue um iraniano chamado Sistani, que fica em Najaf. Mas no fim das contas, a gente sabia que se matasse o Ayatollah, ia acabar transformando ele num símbolo ainda maior do que já era. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, mesmo pessoas que, na minha opinião, não tinham alinhamento político, que não eram muito religiosas como xiitas, agora falam: poxa, o Ayatollah mártir. E agora o filho dele, por causa de tudo que a família sacrificou, quer dizer, o islamismo xiita é todo baseado em sacrifício. É por isso que eles estão em Najaf, onde o imã Ali foi enterrado. Eles vão a Karbala, onde está enterrado o filho de Ali, Hussein. Essa é toda a cultura de martírio xiita. E no fim, a gente acabou elevando essas figuras e fazendo com que todo iraniano, com um mínimo de orgulho nacional, se unisse em torno do Irã e das mesmas pessoas. Se você reparou, eu notei que a imprensa iraniana destacou alguns pontos específicos, que não foi só o corpo do Ali Khamenei, mas também dos filhos e da esposa, para mostrar que foi um sacrifício de família. Qual é o significado disso? Significado é disso que se trata a história do islamismo xiita. Quero dizer, a divisão entre xiitas, sunitas e assim por diante. O imã Ali fazia parte da linhagem de sangue do profeta. É aí que surge a divisão. Deve liderar o mais piedoso ou quem pertence à linhagem? Os sunitas acabaram matando os últimos sobreviventes do imã Hussein. O quarto califa, que também fazia parte da família do profeta Maomé, acabou matando-o. O local onde ele está sepultado fica em Najaf. O filho dele, Hussein, retornou entre os nortes unidos do que hoje é a Síria moderna e foi morto em Kala. Então tem um simbolismo enorme nisso tudo. Você tem o Ayatollah, cuja família também foi morta junto com ele, e agora ele está sendo levado nessa espécie de cortejo. Primeiro fizeram a cerimônia original em Teherã, e depois ele vai ser levado para Najaf, para Karbala, e se não me engano para Qom. Acho que Qom vai ser o local do sepultamento final. Mas isso é extremamente significativo. E o fato de os xiitas iraquianos estarem saindo às ruas em grande número também é muito importante, porque a maioria desses xiitas do Iraque, mesmo os que estão por aí hoje, provavelmente eram bem jovens, se é que já tinham nascido, durante os anos 1980. Mas esses xiitas iraquianos, a grande maioria deles, tirando aqueles com quem acabamos nos aliando, a grande maioria mesmo, lutou contra os iranianos. Eles lutaram contra a Revolução Iraniana, a mando de Saddam Hussein, e lutaram porque eram iraquianos nacionalistas antes de serem xiitas. Agora, muito do sectarismo que surgiu depois de 2003 e que nós mesmos alimentamos por não entender a dinâmica do Iraque moderno. Hoje eu diria que o nacionalismo xiita é bem mais forte e ainda mais agora. Então acabamos criando uma grande unidade, um crescente xiita, por assim dizer, exatamente aquilo que os israelenses nos alertaram para ter cuidado. Fortalecemos esse crescente xiita mais do que quase qualquer outra coisa poderia ter feito. Olha, desculpa, a gente tem só uns 2 minutos. Se você puder, com base em tudo isso e nesse grande movimento de apoio dentro do islamismo xiita, que agora está cruzando a fronteira com o Irã e se espalhando por outros lugares,
Qual vai ser o impacto disso na esperança do presidente Trump de que, seja lá o que ele fizer, sem ação militar, isso leve o lado iraniano a ceder e voltar para a mesa de negociações? O que você acha que vai acontecer se o presidente Trump realmente levar adiante esse ataque? Onde é que isso vai nos deixar? Eu acho que a disputa dentro do Irã vai ser a seguinte: a gente revida agora com força total para puxar os americanos para o confronto nos nossos termos, nos termos iranianos. Ou a gente aguenta, humilha os Estados Unidos e mostra que por mais que eles ataquem, por mais bolas de fogo que joguem no céu, eles só conseguem fazer ataques pontuais, tentar fechar o Estreito de Hormuz e nos desgastar economicamente. Acho que esse vai ser o único debate dentro de Teherã. Eles partem para cima agora ou deixam a gente sangrar aos poucos? Os iranianos costumam ser bem pragmáticos. Então eu acho que eles podem optar por nos desgastar aos poucos, porque vai pegar muito mal para a gente se continuarmos fazendo esses ataques desastrosos e batendo no peito. Mas ao mesmo tempo, a gente ainda não consegue abrir totalmente o Estreito de Hormuz, e aí vamos caindo, cada vez mais, em direção a algum tipo de crise econômica. Eu sei que vários analistas de petróleo estão especulando sobre quando essa crise vai acontecer, mas em algum momento ela vai. E, se eu fosse iraniano, eu estaria olhando para duas opções. A gente parte para algo grande agora e tenta atrair os Estados Unidos para os nossos termos, antes que eles tenham tempo de se preparar para um ataque mais convencional. Ou a gente só prepara eles economicamente. De qualquer forma, essa é uma situação muito, muito ruim para nós. E, de novo, o que me preocupa é que o presidente parece estar recebendo apenas um cardápio de opções militares que ele tem, com pouquíssima conversa séria do tipo, ok, mas para onde essas opções militares nos levam? Quais são as consequências de segunda e terceira ordem? E como é que a gente realmente sai dessa situação? Eu ainda acho que ele simplesmente não entende, ou não está sendo informado de forma precisa, sobre onde os iranianos estão agora. A gente pode dizer o dia inteiro que venceu, mas eles sentem que estão vencendo, e podem provar isso pelo controle que têm sobre o Estreito de Hormuz. Olha, é o seguinte, para mim, não importa o que ninguém diga, esse é o ponto principal, o ponto central mesmo. Todos os navios que passaram pelo Estreito de Hormuz hoje de manhã seguiram o corredor aprovado pelo Irã. Então não importa o que a gente tenha feito, eles continuaram com o controle do estreito como tem desde o começo. E esse é o ponto. Muito obrigado por ter vindo hoje e por trazer essa explicação tão esclarecedora. A gente agradece de verdade. Muito obrigado. Joe. Com certeza. Muito bom te ver. Obrigado. A gente se vê em mais ou menos 1 minuto no outro link aqui. Vamos conversar, ao vivo da Rússia, com Stanislav Kropivnik, que vai trazer as últimas informações sobre a guerra na Ucrânia e sobre o que a Rússia está fazendo a respeito. E tudo isso tem relação com a reunião da OTAN que está acontecendo agora em Ankara. Entra com a gente nesse link em alguns minutos. A gente se vê no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque não gostamos de encher você de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse vídeo para alguém de quem você gosta.